Antes de entrar no conhecimento desta aula, é necessário dizer que nossos mentores estão sempre perto de nós. Eles esperam que possamos realizar sempre o melhor para a nossa existência. Como já foi falado em aulas anteriores, nossa existência é mista, ou seja, somos energia revestida em matéria. Portanto, para nosso melhor desempenho, torna-se necessário que enxerguemos nossa vida como um todo. Muitos separam a vida em processos materiais, aqueles que derivam de nossa vida terrena, e processos espirituais, aqueles que se apresentam pelo lado energético, ou que não são explicáveis pela ciência. Porém, uma coisa não existe sem a outra. Então, para nós da egrégora Criatina Luz, não se separa processos, pois seria como se tentar separar o corpo da alma. Então, explicando em miúdos, o que acontece? Muita gente acha que as coisas acontecem ao acaso, quando, na verdade, nosso meio molda o nosso caráter e nosso caráter molda o nosso meio. Na verdade, as experiências que nós somatizamos atraem outras experiências. Então, está tudo interligado. Nada que acontece por acaso. E, geralmente, espiritualmente, eles mandam lições para que nós possamos aprender. E eles estão sempre por perto, nos avaliando e trazendo mais lições para que nós possamos romper com o nosso ciclo repetitivo de comportamento. Tá certo? Agora que já esclarecemos nosso ponto de vista, podemos dizer que todos os processos que você viveu até hoje e aqueles que ainda virão até o fim da sua vida, seja de caráter material, emocional, racional ou espiritual, estão interligados. Sabemos que o mundo em que vivemos é resultado de nossa interação com o meio. Dessa interação, absorvemos conhecimentos, experiências, sentimentos, desilusões ou fracassos, vitórias e por aí vai. Todo esse emaranhado de experiências molda uma programação mental em cada um de nós. Essa programação fica rodando rotinas em nossa mente. Falamos em mente porque não se trata de uma forma racional de programação. Na verdade, essa programação é mais profunda e básica que a mente racional. É a programação que determina nossas reações automáticas do dia a dia. Achamos que tomamos várias decisões durante o dia, mas se você observar, verá que quase tudo que você acha que decide, na verdade, não passa de reação automática de sua mente inconsciente. Então, o que acontece, gente? Nós temos uma programação mental que é igual à programação de um computador. Essa programação, ela age da seguinte maneira. Só mais um instante, eu estou vendo aqui o chat, ver se eu consigo abrir o chat. Essa programação, ela molda as rotinas que rodeiam a nossa existência. O nosso cérebro, ele trabalha como se fosse uma linguagem de computador. É uma linguagem profunda que determina quais são os pensamentos que rodam durante o dia no nosso cérebro. Então, é como se fosse uma rotina, é como se ele determinasse a automatização do seu comportamento. E isso gera diversas reações automáticas. Você tem uma emoção quando você passa por uma situação, e quando o seu cérebro determina essa emoção, ela já determina qual é a sua reação. Então, você age no automático. Na verdade, você não decide. Se você conseguir prestar atenção no que precede, quando essa reação, ela é precedida de um sentimento. Se você conseguir prestar atenção, você consegue interromper essa reação automática e dizer ou decidir qual a sua melhor reação naquela situação. Mas a maioria de nós não faz isso. A maioria de nós já age no automático. Então, alguém dá um empurrão em você, você já dá um empurrão nele. Alguém te dá uma ofensa, você já ofende a pessoa. Você não decide o que você vai fazer. Está tudo
dentro da sua cabeça. Tá tudo, aquela reação está pré-programada, tá certo? Então você não consegue decidir o que vai fazer. Você começa a agir só por impulso. Impulso aqui, impulso ali, impulso ali. O que acontece? Essas reações automáticas, elas trazem reações do outro lado também, porque a pessoa também está agindo no automático. E essa reação automática, ela vai trazer para vocês alguns percalços na sua existência. Só mais um instante, eu estou recebendo mensagem da Natasha aqui, só para abrir o link, o chat de novo, que ainda não estou visualizando. Então, o que precisa? Precisa que você tenha a capacidade de interagir com as pessoas, decidindo qual a sua melhor reação. Porque senão você começa a atrair processos negativos. É só você vai ter uma rotina de ação e reação. Você reage para a pessoa reage de volta. São as demandas. Você começa a atrair demandas. Precisa ter uma observação do seu comportamento para que você consiga romper com essa programação automática. Isso leva tempo e precisa ter uma consciência do que você está fazendo de errado e de certo. Ou seja, você precisa se observar para entender quais são as suas reações em determinadas situações e determinar qual é a sua melhor forma de agir naquela ocasião. Essa mesma programação controla os pensamentos gerados durante o seu estágio consciente e também o seu estágio inconsciente. O que foi alimentado em sua mente determina o tipo de rotina de pensamento que você reproduz ao longo do dia e também durante o sono, já que mesmo dormindo, nosso cérebro trabalha controlando o nosso corpo e estímulos sensoriais. Não sei se vocês sabem, mas o nosso único órgão que não desliga nunca é o coração. Aliás, são dois, né? O coração e o cérebro. E isso afeta diretamente o nosso comportamento. Às vezes, você nem está pensando em nada, está dormindo, sossegado, mas vem aquele sonho que incomoda, que te traz sensações desagradáveis. Então, você dorme mal, tem um sono conturbado, pesadelos. Isso acontece geralmente quando a gente está nervoso ou quando está preocupado com alguma coisa. E às vezes também quando não está, porque o cérebro está agindo lá. Esses pensamentos estão lá no inconsciente, no subconsciente. E eles estão trazendo a todo momento informações de tudo que acontece na sua vida. Até aquelas mágoas passadas. Aquelas coisas que você nem lembra. Acha que não lembra, mas está tudo marcadinho lá, está tudo lá dentro. E isso afeta diretamente essa rotina de pensamentos. Aparece uma sensação, você tem uma emoção que te lembra aquela ocasião, aquele pensamento submerge e começa a ditar uma norma de comportamento para você. Uma revolta, uma angústia, uma vontade de chorar. Às vezes a pessoa está com vontade de chorar, não lembra. Eu estou com vontade de chorar, por quê? Não sei o que aconteceu, né? Então, às vezes é isso. É esse pensamento que está lá escondidinho. Essa rotina, ela é difícil de mudar. Ela precisa de muita atenção. Você precisa ter conhecimento do que você vive, de como você age e das mágoas internas que estão com você, para que você consiga entender. Tá certo? Agora, relembre aquele dia em que você levantou meio azedo. Tente identificar o motivo. Alguns podem dizer que foi sem motivo, mas se você se esforçar um pouco, com certeza se lembrará de algum sonho, de algum fato desagradável, ou ainda de pensamentos obscuros que povoaram sua mente no dia anterior. É o que eu estava falando anteriormente. Você, às vezes, ficou um dia, teve um dia estressante, e aquilo foi marcante, você vai para casa, ainda tem que cozinhar, tem que fazer alguma coisa, tem que dar conta dos filhos, tem que... Então, aquilo, você não, às vezes não consegue digerir aquela situação do dia.
E aí, você vai dormir com esses pensamentos que ficaram rodando na sua cabeça. É batata, gente. Você vai ter algum problema, vai dormir mal, vai ter sonhos conturbados, e muitas vezes esses sonhos vão te deixar azedo no dia seguinte. Então você vai ter mais um dia estressante. E esse estresse, ele fica marcado mais uma vez. Então, vamos um pouco mais longe. Agora, queremos que você lembre como foi esse dia. Com certeza, houve uma sequência de fatos que intensificaram seu estado de nervosismo. É comum em situações de estresse ou quando estamos sem paciência, intensificar a rotina de pensamentos negativos em nossa mente, e isso vira um verdadeiro imã de problemas. Mais uma vez, é o que eu falei. Então, uma situação negativa atrai outra, porque você começa a vibrar internamente o negativo. E isso atrai mais problema, porque o que você acredita molda a sua realidade ao seu redor. E é fato, quando você está estressado, está nervoso, você não consegue lidar bem com pessoas e com fatos inesperados. E isso vai atrair uma sequência de outros fatos que vão derrubando o seu dia. Por isso que precisa ficar atento e, no meio dessa confusão, parar, respirar e tentar entender o que está acontecendo e agir, não reagir, agir, tomar uma decisão de ter um dia mais eficaz, mais controlado, tá certo? Por que nós estamos ilustrando dessa maneira? Apenas para que você perceba os pensamentos que permeiam o seu dia em situação de impaciência ou estresse. Na verdade, o que nos interessa é o seu dia normal, aquele dia em que tudo está na normalidade do sistema. Embora tudo esteja ocorrendo de maneira adequada, aqueles pensamentos mais obscuros estão lá nas profundezas da sua mente. Eles apenas não são percebidos na superfície, mas continuam ditando suas reações a médio e longo prazo, pois funcionam como um disco riscado, ou um CD, né, que é mais recente. Toda vez que chega a determinado ponto da execução da rotina de pensamentos, eles se repetem, trazendo aquelas mesmas reações pré-determinadas, e todas as suas reações são pré-determinadas pela emotividade que esses pensamentos causam, sejam bons ou ruins. Então, aquela história, você está bem, você atrai situações que te trazem felicidade. Mas aqueles pensamentos obscuros estão lá, né? A curto prazo, você está bem, mas a médio e longo prazo, esses pensamentos estão lá no subconsciente, estão lá no fundo, lá embaixo, mudando a sua rotina de pensamento, mudando a sua crença em si. Você está tudo bem, mas você não consegue entender por que você não acredita, por que você não está conseguindo realizar aquele projeto mais grandioso. Você não consegue entender por que as coisas não estão fluindo a longo prazo do jeito que você queria. É pura e simplesmente essa programação mental. Essa programação que está lá enraizada, está lá enraizada. Essa programação, ela não é gerada hoje. Ela também não é gerada na fase adulta. Na verdade, você vem construindo essa programação de forma intensiva ao longo da sua vida. Então, ela começa desde a hora que você nasceu, com situações que você vem aprendendo com seus amigos de escola, com namorada, com estudo. Todas essas experiências vão trazendo essa programação. Ela vai sendo construída dia a dia e ela vai emergindo conforme você vai chegando na fase adulta. Por isso que é comum, quando a Márcia atende alguém, ela constatar que existem sequelas emocionais do lado materno ou do lado paterno da sua criança interior. Por quê? Você tem uma expectativa
Você tem uma expectativa em relação à vida, em relação aos seus amigos, em relação a pai, a mãe, em relação às conquistas materiais. E tudo isso gera experiências positivas e negativas. Positivas quando você concretiza e negativas quando você não consegue concretizar. Tá certo? Então, eu quero que você que teve essa experiência, que você se lembre como foi, o que aconteceu, como foi, né? Como é que você conseguiu reverter isso? Tá certo? E aí a gente vai tocando aqui. O fato é que essas reações te trouxeram até o momento presente. Construíram os resultados que você conquistou ou não até agora. É aquilo que eu falei. Essas reações, elas vão moldando também a sua realidade. Você se liberta de algumas situações e adquire outras tantas. Algumas são positivas, outras são negativas. Às vezes você consegue coisas materiais, ou às vezes você consegue coisas espirituais. Você adquire amizades positivas, outras negativas, inimizades, né? Isso você adquire com essa programação mental, porque é aquela reação que às vezes a pessoa não entende e ela vira contra você. E se você está buscando resultados diferentes do que dos que se apresentam em sua vida, precisa entender que é preciso mudar a forma de agir para produzir resultados diferentes. Por isso, vamos fazer um exercício para descobrir o que seus mentores querem que você faça para melhorar sua conexão com eles e seus resultados materiais também. Chegaram algumas coisas aqui. A pergunta do Amarildo. O que fazer para eliminar os pensamentos que estão escondidos? Boa pergunta, Amarildo. Esses pensamentos, eles estão diretamente ligados ao nosso emocional. Como já foi dito em aulas anteriores, essa emotividade gera processos que trazem esses pensamentos. Para você mudar essa programação mental, primeiro, precisa tentar entender o que culminou, o que aconteceu para que você tenha esses pensamentos. Então, precisa entender a emoção que esses pensamentos te trazem. Quando você entende essa emoção, então você já está a um passo de conseguir limpar ela do seu peito. Como é que você limpa? Primeiro, não deixe situações mal explicadas, mal resolvidas. Tente resolver diretamente com a pessoa ou, se não for possível, tente se resolver, porque às vezes não é possível mais falar com a pessoa. Tente se resolver com aquilo, se tranquilizar com aquilo. Mudar a sua rotina. Pense que aquilo aconteceu para que você aprendesse algo e que você já aprendeu. E que se foi alguém que te magoou, ou foi sem intenção, ou a pessoa não tinha consciência suficiente para mudar, para entender, ou para superar ou atender às suas expectativas. Precisa essencialmente mudar dentro de você, não necessariamente com a pessoa ou com a situação, mas com você tem que estar em paz com isso. Assim você consegue mudar essa programação e esquece, não lembra mais. Só que isso leva tempo. Isso leva tempo. Não é de hoje para amanhã. Há quem consiga, mas não é imediato. E como a médio e longo prazo isso pode nos prejudicar? Então, como a médio e longo prazo pode prejudicar? O que acontece? Como é uma informação constante, ela fica martelando. Fica martelando. Então, durante o dia, às vezes você tem aquele pensamento, você não é capaz, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Nós somos nossos maiores inimigos. Isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Isso não vai conseguir. O que acontece internamente com a gente? Tudo que você pensa por muito tempo se torna realidade. O seu cérebro
transforma isso em realidade. E em médio e longo prazo, você começa a não acreditar mais em você. Você começa a não tentar mais. Você nem tenta, você nem sonha. Ah, eu nem vou pensar nisso, porque eu não sou capaz. Eu não sou bom. Essa programação determina o seu foco de atenção. Então, o seu foco de atenção está em quê? Em não conseguir. Quando, na verdade, deveria ser o inverso. Não, eu vou conseguir, eu vou pelo menos tentar. O não já é garantido. Eu vou tentar um sim. Eu vou conseguir. Se você não mudar essa programação, chega um momento que você já você não nem tenta mais. Você nem quer tentar porque você acha que você não é capaz, tá? Essa programação, esse planejamento precisa envolver coisas possíveis. Pode ser que você está colocando metas muito altas, o teto está muito alto, então você não consegue. Como a vovó já disse em outras aulas, precisa fazer um planejamento, mas tem que ser metas que você alcance. Então, comece a planejar o dia por coisas alcançáveis, né? Então, faz tópicos, né? Faz uma listinha no começo do dia, planeja. Hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Então, você coloca lá umas 5, 6 coisas alcançáveis, que você consiga dar conta. E você vai riscando ao longo do dia, né? Isso vai te dar uma satisfação, para as outras pessoas também serve. Isso vai te dar uma satisfação enorme, porque aí você vai ver que você consegue fazer aquelas tarefas e você vai agregando mais. Você vai agregando mais. Ao final do dia, você vai ter uma sensação de satisfação, porque você cumpriu suas metas. E aí, no dia seguinte, você vai estar mais disposta e você vai conseguir alcançar outras metas. Tá ok? Isso também vai melhorar a programação mental. Porque aí você, aos poucos, essa programação fala, nossa, você é capaz, você consegue, você está indo em frente, você está melhorando. E essa programação vai mudando e os pensamentos também vão mudando. Primeiro, precisa ter um entendimento de que o que você passou, não vai voltar. Você está cada dia melhor. Você é uma pessoa vitoriosa, né? Quantas pessoas passam por síndrome do pânico e elas não se recuperaram ainda? Então, quer dizer, você já se recuperou, você já está mais forte, né? O fato de você ter uma pessoa ao seu lado para te dar apoio é apenas porque você não tem a ver com a síndrome do pânico, tem a ver com a sua falta de confiança, sua falta de crença em si, né? Essa programação mental que está aí falando para você. Então, precisa mudar a programação mental, né? Precisa começar a fazer o caminho inverso. Não, eu sou capaz, eu estou saudável. Quando a gente pensa muito, se você ficar pensando muito, eu passar mal, uma hora você passa mal, porque você está moldando a sua realidade. Você está atraindo. Internamente, o seu físico ele vai atender aquilo também que você acredita, tá? Então, por exemplo, é até complicado, né, falar isso, mas dificilmente eu fico doente, tá? Eu nem penso em doença, eu não penso em ficar ruim, não penso em passar mal, não penso em resfriar, não penso em nada de doença, tá? E aí, o que acontece? Realmente eu não atraio isso, tá? Então precisa tentar mudar essa programação mental de que você a qualquer momento pode passar mal. Na verdade, você não vai passar mal a qualquer momento, você está bem, você está deslanchando na vida. E esse prazer pela vida vai te trazer a saúde que você quer. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos, tá ok? Muito obrigado a todos. Vamos encerrando por aqui. Espero que eu tenha ficado à altura do curso, que é feito com a vovó Maria Conga. Espero que ela esteja nos acompanhando também, como está, né? E até a nossa próxima aula, se assim for permitido. Olá, moçada do bem, meu nome é Márcia Moraes e eu estou aqui para dizer que a partir do dia 14 nós estaremos enviando informações para você que se inscreveu em meu site para participar do curso da vovó Maria Conga.
Contos de fadas. Eu não vejo a hora de começar esse curso, porque para mim também vai ser um grande aprendizado. Lembrando que é só você se inscrever no meu site www.marciamoraes.com. Esse curso é gratuito e você vai ter um link direto para poder participar desse curso. Aguarde, a partir do dia 14, as informações. Muito obrigado a todos.